Capítulo 9. Administrando o sucesso de um plano. Já afirmei que a etapa mais difícil do planejamento financeiro é o começo. Deixar a acomodação de lado, montar um orçamento, fazer e refazer os cálculos iniciais toma tempo e, para muitos, não são atividades interessantes. Depois vem uma fase quase tão difícil quanto a primeira: conseguir motivação para continuar o plano. Nessa fase, a impressão que temos é de que deixamos no banco um dinheiro que nos faz muita falta no fim do mês e os resultados não aparecem. Vejam como se comporta o saldo final de sua conta nos primeiros 6 meses de um investimento mensal de R$ 100 a juros de 1% ao mês. Vocês depositam R$ 100 hoje e os extratos mostram o seguinte: meses de aplicação. Primeiro, total aplicado R$ 100. Saldo final, R$ 101. Juros ganhos, R$ 1. Mês segundo, total aplicado, R$ 200. Saldo final, R$ 203,01. Juros ganhos, R$ 3,01. Mês terceiro, total aplicado, R$ 300. Saldo final, R$ 306,04. Juros ganhos, R$ 6,04. Mês quarto, total aplicado, R$ 400. Saldo final, R$ 410,10. Juros ganhos, R$ 10,10. Mês de aplicação, quinto, total aplicado, R$ 500. Saldo final, R$ 515,20. Juros ganhos, R$ 15,20. Mês sexto, total aplicado, R$ 600. Saldo final, R$ 621,35. Juros ganhos, R$ 21,35. É desanimador, pois muitos pensam da seguinte forma: puxa, deixamos de aproveitar R$ 100 de nossa renda durante 6 meses para, nesse tempo todo, ganhar apenas R$ 21,35. Parece não valer o esforço. Mas se vocês continuarem a simulação durante alguns anos, terão os seguintes saldos lá pelo 10º ano. Mês de aplicação. Mês de aplicação, 119º, total aplicado, R$ 11.900, juros ganhos, R$ 11.003,87, saldo final, R$ 22.903,87. Mês de aplicação, 120º, total aplicado, R$ 12.000, juros ganhos, R$ 11.233,91. Saldo final, R$ 23.233,91. Mês de aplicação, 121º, total aplicado, R$ 12.100. Juros ganhos, R$ 11.467,25. Saldo final, R$ 23.567,25. Na data 120, em que o plano completará 10 anos, vocês terão aplicado R$ 12.000. 120 vezes R$ 100, mas o saldo será de R$ 23.233,91, ou seja, só de juros haverá R$ 11.233,91 acumulados, mais de R$ 1.000 por ano. Ainda é pouco para motivar? Vejam o efeito após mais alguns anos. 240 meses de aplicação, total aplicado R$ 24.000. Juros ganhos R$ 75.914,79. Saldo final R$ 99.914,79. 360 meses de aplicação. Total aplicado R$ 36.000. Juros ganhos R$ 316.991,38. Saldo final R$ 352.991,38. 480 meses de aplicação, total aplicado R$ 48.000. Juros ganhos R$ 1.140.242,02. Saldo final R$ 1.188.242,02.
Superada a etapa da motivação, vem a terceira fase, a do amadurecimento. Após alguns anos de implementação do plano, parece que as energias positivas do universo convergem para facilitar seu caminho. A rentabilidade de seus investimentos aumenta, tanto em razão da maior massa de recursos acumulada, quanto por sua maior experiência e capacidade de selecionar investimentos. Uma boa massa de recursos poupados ainda abre espaço para aproveitar oportunidades de investimento em imóveis ou em qualquer ativo que possa ser adquirido a preço mais baixo que o de revenda. Quanto mais dinheiro vocês tiverem, mais rapidamente ele crescerá. Quando finalmente chega a fase da independência financeira, a relação do casal com seu dinheiro é de absoluta tranquilidade. Anos de esforço são recompensados com uma sensação magnífica. Antes da independência, passamos a vida restringindo o orçamento para garantir o sucesso de nosso plano. A mudança que ocorre em seguida é marcante. Percebam o que acontece quando o plano é concluído. Vocês tinham uma renda que provavelmente continua existindo. Antes, porém, destinavam uma fatia da receita aos investimentos. Mas agora não há mais necessidade desse sacrifício, pois os investimentos já renderam tanto quanto ou até mais que a renda obtida do trabalho. Na verdade, vocês passam a receber 2 salários, um do trabalho e outro do banco, ou de onde quer que seu dinheiro esteja. Nessa situação, cria-se um ciclo de prosperidade. Se não deixarem de trabalhar, sua fortuna continuará crescendo em ritmo intenso. Há algumas alternativas a seguir. 1. Vocês podem parar de trabalhar e começar a viver apenas da renda de seus investimentos. 2. Vocês podem continuar trabalhando, agora por absoluto prazer, mas não por necessidade de renda. Aos poucos, podem melhorar o padrão de vida à medida que os juros líquidos de seus investimentos aumentam mês a mês. 2. Vocês podem continuar trabalhando agora por absoluto prazer, não mais por necessidade de renda. Aos poucos, podem melhorar o padrão de vida à medida que os juros líquidos de seus investimentos aumentam mês a mês. 3. Vocês podem aplicar parte dos recursos poupados na abertura de um negócio próprio e deixar de vez de ser empregados. Uma empresa é uma forma de investimento que, uma vez bem administrada, também gera renda para a família. 4. Se vocês estiverem satisfeitos com o nível de risco de seus investimentos, vocês podem 4. Se não estiverem satisfeitos com o nível de risco de seus investimentos, vocês podem converter parte dos recursos em bens que gerem renda regular na conta corrente, adquirindo imóveis comerciais para alugar a terceiros, por exemplo. Em alguns casos, perde-se em eficiência financeira, mas ganha-se em segurança. Vale destacar que, hoje em dia, um número cada vez maior de aposentados investe no mercado de capitais para manter um padrão de vida melhor. Seja qual for a alternativa escolhida, certamente qualquer uma delas é capaz de trazer à sua família uma realidade bem diferente daquela que milhões de idosos vivem hoje no Brasil. São consequências de uma vida bem vivida, mas planejada. Não vale a pena? O que é um aposentado? Quando no final do capítulo 7 eu mencionei um casal financeiramente independente na sequência de um casal com filhos adultos, talvez tenha deixado a impressão de que a independência financeira deva vir nessa ordem, com a terceira idade. Quero enfatizar algo que disse antes. Nem a independência financeira nem a aposentadoria estão relacionadas à idade. Se vocês tiverem boas oportunidades de ganhos ainda jovens e forem disciplinados no começo da vida a 2, poderão conquistar bem cedo a independência financeira. Conheço pessoas financeiramente independentes com menos de 30 anos de idade. Obviamente, essa felicidade é para poucos e depende de fatores tão diversos quanto o sucesso profissional, a herança da família e o padrão de vida escolhido. Mas será que um casal financeiramente independente pode ser considerado aposentado? Em termos legais, não. Para ser considerado aposentado e se beneficiar dos direitos exclusivos dessa categoria, o indivíduo precisa ter o tempo mínimo de contribuição à Previdência Social e ainda atingir a idade mínima. Os direitos exclusivos dos aposentados no Brasil, porém, não são grande coisa, e o fato de ser aposentados no papel não livra nossos velhinhos da necessidade de trabalhar para sustentar o lar.
Eu me dou ao luxo de usar o termo aposentado para falar daqueles que podem deixar de trabalhar se quiserem. Ninguém está em condições mais dignas de vestir o pijama que aqueles que conquistaram a independência financeira. Por isso, podemos dizer que perseguir essa meta é o mesmo que planejar uma aposentadoria digna. Coisa ainda rara entre as pessoas honestas de nossa terra. A aposentadoria não é sinônimo de estagnação. A evolução da medicina e a melhora da qualidade de vida da população estão elevando rapidamente a expectativa de vida. As projeções do IBGE de agosto de 2004 indicam que a expectativa de vida média do brasileiro deverá chegar aos 81 anos em 2050. Isso significa que um cidadão de classe média, com acesso a planos de saúde, bons médicos e medicamentos e boa alimentação, poderá chegar facilmente aos 100 anos em meados deste século. Aposentar-se significa pensar em acomodação? Definitivamente não. Significa, talvez, fazer aquela faculdade da qual se abriu mão ainda jovem e seguir uma carreira pela qual se tem a verdadeira paixão. Quantos não escolhem sua carreira apenas pelas possibilidades de ganho? Significa talvez dedicar mais tempo aos hobbies que foram abandonados nos últimos anos. Significa trabalhar com uma postura mais profissional e menos submissa, sem medo de perder o emprego. Significa poder dar-se ao luxo de viajar e conhecer o mundo com mais frequência. Significa poder deixar o trabalho por 1 ou 2 semestres para dedicar-se a um período sabático. Nota de rodapé 26. Período de introspecção em que as pessoas, geralmente executivos, resolvem fazer uma pausa para pôr em dia tudo o que acumularam nos últimos anos, de livros não lidos à reaproximação de amigos e da família. Um de meus mestres mais queridos me deu a definição perfeita do termo. É o período em que se vive como se todos os dias fossem sábado. Fim da nota. A última coisa que deve passar pela cabeça de vocês quando pensarem em aposentadoria é parar de trabalhar. O trabalho é importante e enobrece, além de evitar uma aposentadoria que ninguém deseja, a da mente. Podem sim parar de trabalhar e dedicar-se a outras coisas, manterem-se ativos. Pensem na aposentadoria como uma oportunidade de crescer. Pensem na aposentadoria como a oportunidade de dividir um pouco de suas conquistas com quem jamais terá tamanha felicidade. Pensem em trabalhos voluntários que, ao contrário de pagar pelo bolso, pagam pelo coração. Aposentar-se em finanças pessoais significa, portanto, atingir uma segurança financeira que lhes permita viver a vida como vocês gostariam, talvez até trabalhando muito. Uma estratégia para quem chegou lá. Ter em mãos dinheiro mais do que suficiente para viver é um sonho de todos nós, a solução da maioria de nossos problemas. Concordam? Cuidado! Essa solução pode ser apenas aparente. Muitos premiados pela loteria, bem como astros da televisão e do cinema e esportistas que acumulam fortunas, perdem todo o patrimônio em poucos anos. O motivo é a falta de percepção de que a parte útil do dinheiro é a renda, os juros e não a massa acumulada. Quem tem a felicidade de atingir a independência financeira e ainda continuar trabalhando pode sentir-se meio desorientado com a sensação de ter duas rendas, principalmente se chegou a esse ponto mantendo um padrão de vida menor que o salário mensal. Imaginem, por exemplo, que vocês ganham R$ 2.000 mensais. Como proceder quando seus investimentos passarem a gerar também R$ 2.000 mensais de juros? Obviamente, vocês não devem elevar o padrão de vida para R$ 4.000, pois seriam obrigados a reduzi-lo pela metade quando mais tarde deixarem de trabalhar. O certo é continuar poupando, mas a mecânica da poupança mudará sensivelmente. Ao atingir a independência financeira, vocês devem passar a retirar o rendimento líquido de suas aplicações e investir o dinheiro do salário. A partir de então, o salário existiria apenas pelo prazer
prazer do trabalho e seria usado para engordar a massa de investimentos se totalmente aplicado. A cada mês de salário, o patrimônio de vocês aumentaria um pouco, gerando mais renda para o mês seguinte. Então, assim, poderiam consumir tranquilamente todo o rendimento líquido de impostos e inflação. Se resolvessem parar de trabalhar, não sofreriam queda de renda, pois a massa crítica estaria preservada. Não é maravilhoso sonhar com a hipótese de chegar a um ponto em que o padrão de vida cresce mensalmente? Administrando o que fica. Muitos de meus leitores questionam minha teoria de formar uma massa crítica capaz de gerar renda infinita. Abre aspas, e o dinheiro poupado fica para quem? Fecha aspas. É uma das perguntas que ouço com maior frequência. Obviamente, deixar como herança uma poupança que gere renda é uma alternativa a deixar posses materiais. Uma das principais fontes de oportunidade do mercado imobiliário são os herdeiros que, após a conclusão do inventário, rapidamente se desfazem de propriedades de família. Há até, infelizmente, corretores imobiliários inescrupulosos que frequentam velórios e apresentam-se como amigos dos falecidos apenas para criar a oportunidade de oferecer um cartão e abrir as portas a futuros negócios. Propriedades herdadas são, em geral, vendidas a preços baixos devido à urgência de cobrir dificuldades financeiras dos herdeiros ou para partir o bolo sem maiores sofrimentos. Quando os investimentos de família são amplamente discutidos entre pais e filhos, isso normalmente não acontece. Mas se os pais resolverem deixar uma poupança em vez de bens, os resultados poderão ser bem mais satisfatórios se a visão de independência financeira for compartilhada entre todos. Em lugar de deixar bens e todos os gastos que vêm com eles, impostos, manutenção e condomínio, entre outros, os pais deixam uma fonte de renda aos herdeiros. Talvez antecipem os vários anos à aposentadoria dos filhos. Tenham em mente o fato de que uma boa quantia no banco rende juros volumosos, em geral maiores que os que um imóvel de mesmo valor renderia de aluguel ou uma fazenda traria como retorno com sua atividade. Em vez de legar como herança a seus filhos bens imobiliários de difícil negociação, por que não aceitar a ideia de lhes passar uma renda e uma boa educação financeira? O argumento de muitos que não poupam é de que o dinheiro no banco não está seguro. Não compartilho essa opinião, mesmo porque o Banco Central do Brasil e o da maioria dos países adotou normas de funcionamento para os bancos que praticamente eliminam o risco de quebra. Nota de rodapé 27. Banco Central do Brasil disponibiliza em seu site www.bcb.gov.br informações sobre os princípios da Basileia, que norteiam a supervisão bancária eficaz adotada no Brasil. Fim da nota de rodapé. Existem, porém, outras formas de fazer o dinheiro crescer, seja comprando e vendendo bens de valor, seja abrindo um negócio próprio. Qualquer forma de multiplicação do dinheiro requer algum dinheiro, e vocês só o terão para investir se começarem a poupar hoje. O planejamento financeiro em família pode garantir a perpetuação da riqueza. Para isso, é preciso oferecer aos filhos uma boa educação financeira, incentivá-los a investir e compartilhar com eles planos, objetivos e sucessos de investimento. Talvez nem todos os filhos absorvam o conhecimento financeiro da mesma forma, o que pode gerar nos pais certo receio de que uma herança desapareça rapidamente. Há meios de prevenir isso. A forma mais simples de garantir que os desejos dos pais em relação ao futuro financeiro dos filhos sejam efetivados é através da consecução de um testamento. Esse assunto não é amplamente tratado na mídia nem nas rodas de conversa porque muito poucas famílias brasileiras concretizam o sonho de deixar fortunas aos herdeiros. Mas nosso amadurecimento em relação à importância de garantir um bom padrão de vida na velhice está construindo uma geração mais rica nos próximos anos. Em países cuja renda per capita e poupança média são significativamente maiores que as brasileiras, programas de computador específicos para a elaboração de testamentos são best-sellers nas prateleiras de lojas de informática. Conversem com seu advogado sobre esse assunto. Em situações em que a poupança acumulada ultrapassa o valor suficiente para garantir um padrão de vida mediano à família e aos herdeiros, recomenda-se a gestão terceirizada do patrimônio.
Hoje, a grande difusão de empresas especializadas na análise dos investimentos familiares, na construção de uma carteira de investimentos adaptada à aversão pessoal ao risco e na recomendação de investimentos adequados aos objetivos familiares. Normalmente, esse serviço é oferecido a famílias que já têm alguma poupança formada, pois é cobrado com base num percentual do patrimônio. Como nos fundos, quanto maior o patrimônio, menor será o percentual cobrado. No caso de fortunas que abrangem investimentos no exterior ou cujo patrimônio soma alguns milhões, recomenda-se um passo além. Muitas famílias constituem fundações ou trustes, tornando seus membros cotistas da riqueza em vez de donos de todo o dinheiro. A diferença pode parecer sutil, mas traz implicações tributárias bastante significativas. Quando em vida, os pais são donos das cotas de seus investimentos, cuja gestão e distribuição de resultados são reguladas por contrato assinado entre os cotistas. Todas as movimentações são feitas através de gestores profissionais e alterações do contrato de gestão se realizam por consenso ou votação entre os cotistas ou seus procuradores. Quando um dos cotistas morre, seus herdeiros legais dividem suas cotas. Como a riqueza é da fundação e as cotas possuem valor contratual simbólico, a tributação sobre a herança de bens é reduzida. Vale a pena pensar no assunto. Não querem ou não precisam deixar herança. Existe também a possibilidade de não haver desejo de deixar herança, talvez porque os filhos não façam por merecer, talvez porque tenham tido a felicidade de construir um padrão de vida muito melhor que o dos pais, ou porque estes não conseguiram acumular poupança suficiente para sua independência financeira. Hoje em dia também são comuns os casais que não têm filhos. Nesses casos, quanto gastar por mês para que as reservas não sobrem? Infelizmente, não há resposta perfeita a essa pergunta, mas é possível diminuir as chances de erro. Digamos que um casal tinha como meta acumular uma poupança capaz de gerar uma renda mensal de 2.000. Hoje, porém, eles estão com 80 anos, sem vontade de continuar trabalhando e com uma poupança acumulada de R$ 200.000, aplicados em um investimento que rende, após desconto de imposto de renda e inflação, 0,6% ao mês, isso é, R$ 1.200 líquidos. Se quiserem perpetuar a renda, não poderiam sacar mais de R$ 1.200 por mês. Mas, como desejam consumir a poupança, podem sacar mais. O segredo é estabelecer um prazo para o uso do dinheiro e dividir a poupança em prestações iguais. Que prazo? Sugiro fortemente que o casal suponha que viverá pelo menos até os 100 anos. Afinal, já existem mais de 25.000 brasileiros acima dessa idade. A taxa de juros considerada deve ser livre de inflação e no valor acumulado hoje devem ser incluídos os efeitos da inflação até que a poupança acabe. O cálculo exige, mais uma vez, conhecimentos de matemática financeira. Por isso, elaborei a tabela da página ao lado, que funciona de maneira muito simples. A intersecção da linha da taxa de juros dos investimentos e da coluna da idade mostra o percentual que deve ser sacado hoje para que a poupança dure até os 100 anos de idade. Todo mês será preciso corrigir o valor obtido pela inflação para manter o poder de compra. Aproximadamente aos 100 anos, a poupança será zerada. No exemplo do casal de 80 anos que citei, o investimento de R$ 200 gera renda perpétua de R$ 1.200. Mas a tabela mostra que, para que a poupança, que cresce 0,6% ao mês, dure dos 80 aos 100 anos de idade, o casal terá de sacar valor equivalente na data de hoje a 0,7873% da poupança. Isso significa R$ 1.574,28. Nota de rodapé 28. Resultado do cálculo 200 vezes 0,007873 igual R$ 1.574,60. Fim da nota de rodapé. Ou R$ 374,60 a mais que a renda infinita de R$ 1.200. Daqui em diante, eles poderão sacar todo mês esse valor corrigido pela inflação.
Se com a orientação de um especialista conseguirem uma rentabilidade de 0,65% ao mês, o valor que poderiam sacar hoje seria de 0,8240% do patrimônio, ou R$ 1.648. Um cuidado maior com a rentabilidade dos investimentos pode significar o pagamento de algumas contas. A tabela a seguir tem 15 linhas que identificam taxa de juros ao mês e 8 colunas que identificam idade do poupador. 0,30% ao mês. 60 anos, 0,3934%. 65 anos, 0,4191%. 70 anos, 0,4546%. 75 anos, 0,5060%. 80 anos, 0,5851%. 85 anos, 0,7198%. 90 anos, 0,9935%. 95 anos, 1,8237%. 0,35% ao mês. 60 anos, 0,4305%. 65 anos, 0,4549%. 70 anos, 0,4890%. 75 anos, 0,5389%. 80 anos, 0,6166%. 85 anos, 0,7498%. 90 anos, 1,0220%. 95 anos, 1,8507%. Taxa de juros ao mês, 0,40%. 60 anos, 0,4690%. 65 anos, 0,4920%. 70 anos, 0,5247%. 75 anos, 0,5730%. 80 anos, 0,6490%. 85 anos, 0,7804%. 90 anos, 1,0509%. 95 anos, 1,8780%. Taxa de juros ao mês, 0,45%. 60 anos, 0,5090%. 65 anos, 0,5305%. 70 anos, 0,5615%. 75 anos, 0,6081%. 80 anos, 0,6823%. 85 anos, 0,8118%. 90 anos, 1,0803%, 95 anos, 1,9055%. Taxa de juros ao mês, 0,50%, 60 anos, 0,5502%, 65 anos, 0,5702%, 70 anos, 0,5996%, 75 anos, 0,6443%, 80 anos, 0,7164%, 85 anos, 0,8439%, 90 anos, 1,1102%. 95 anos, 1,9333%. Taxa de juros ao mês, 0,55%. 60 anos, 0,5926%. 65 anos, 0,6110%. 70 anos, 0,6387%. 75 anos, 0,6815%. 80 anos, 0,7515%. 85 anos, 0,8766%. 90 anos, 1,1406%. 95 anos, 1,9613%. Taxa de juros ao mês, 0,60%. 60 anos, 0,6360%. 65 anos, 0,6529%.
70 anos, 0,6788%. 75 anos, 0,7196%. 80 anos, 0,7873%. 85 anos, 0,9100%. 90 anos, 1,1714%. 95 anos, 2,9896%. Taxa de juros ao mês, 0,65%. 60 anos, 0,6803%. 65 anos, 0,6958%. 70 anos, 0,7199%. 75 anos, 0,7586%. 80 anos, 0,8240%. 85 anos, 0,9441%, 90 anos, 1,2027%, 95 anos, 2,0181%. 0,70% ao mês. 60 anos, 0,7255%. 65 anos, 0,7395%. 70 anos, 0,7618%. 75 anos, 0,7985%. 80 anos, 0,8615%. 85 anos, 0,9789%. 90 anos, 1,2345%. 95 anos, 2,0468%. Taxa de juros ao mês, 0,75%. 60 anos, 0,7714%. 65 anos, 0,7840%. 70 anos, 0,8046%. 75 anos, 0,8392%. 80 anos, 0,8997%. 85 anos, 1,0143%. 90 anos, 1,2668%. 95 anos, 2,0758%. Taxa de juros ao mês, 0,80%. 60 anos, 0,8178%. 65 anos, 0,8292%. 70 anos, 0,8482%. 75 anos, 0,8807%. 80 anos, 0,9387%. 85 anos, 1,0503%. 90 anos, 1,2995%. 95 anos, 2,1051%. Taxa de juros ao mês, 0,85%. 60 anos, 0,8649%. 65 anos, 0,8750%. 70 anos, 0,8924%. 75 anos, 0,9228%. 80 anos, 0,9783%. 85 anos, 1,0869%. 90 anos, 1,3326%. 95 anos, 2,1346%. Taxa de juros ao mês, 0,90%. 60 anos, 0,9124%. 65 anos, 0,9214%. 70 anos, 0,9372%. 75 anos, 0,9657%. 80 anos, 1,0186%. 85 anos, 1,1241%. 90 anos, 1,136662%. 95 anos, 2,1643%. Taxa de juros ao mês, 0,95%. 60 anos, 0,9603%. 65 anos, 0,9683%. 70 anos, 0,9827%. 75 anos, 1,0092%. 80 anos, 1,0595%. 85 anos, 1,1618%, 90 anos, 1,4002%, 95 anos, 2,1942%.
taxa de juros ao mês 1%, 60 anos 1,0085%, 65 anos 1,0155%, 70 anos 1,0286%, 75 anos 1,0532%, 80 anos 1,1011%, 85 anos 1,2002%, 90 anos 1,4347%, 95 anos 2,2240%. Se o casal realmente não pretende deixar recursos para os herdeiros, há ainda a possibilidade de doação. Tudo que foi escrito até agora vale também para doações. Uma fortuna em ativos financeiros será muito bem recebida por instituições sérias e organizadas que saberão usar seu caixa em prol de uma causa maior.